Pra quem joga Genshin Impact, Honkai Star Rail ou Zenless Zone Zero, recado rápido. Agora a Eneba tá com 5% de desconto, meus amigos, nas recargas da Royal. Então se você tava pensando em pegar uma Bênção da Lua, Cristais Gênesis, Fragmentos Oníricos ou fazer qualquer recarga nesses jogos, vale dar uma conferida por lá. É bem simples. Vou deixar o link aqui embaixo, você clica, procura o jogo, escolhe a recarga e finaliza a compra. E não é só o Royal, tá? Em outros jogos como Wuthering Waves, também rolam campanhas tipo 10% de cashback. Além disso, a Eneba vende jogos e gift cards com descontos, inclusive quando tem algum jogo que eu quero na Steam e ele não tá em promoção, eu sempre dou uma olhada lá antes. Então já sabe, vai recarregar, confere na Eneba, economiza um pouco e ainda ajuda o canal. Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês, galera, a minha análise do ato 1 e 2 do capítulo Snezhnaya. Só lembrando, isso aqui não é um resumo, então eu não vou contar toda a história dos dois atos pra vocês. Hoje vamos discutir sobre as principais informações desses atos. Resumo eu pretendo trazer futuramente quando o capítulo for finalizado. Aliás, o resumo do capítulo Nod Cry já tá disponível aí pra vocês, assim como dos outros capítulos também. Se você ainda não viu esse resumo, não vê lá, é pra ter uma base melhor. Mas vamos lá. Depois dos acontecimentos do capítulo de Nod Cry, o viajante vai pra Snezhnaya junto com a Paimon. Ele se despede dos seus aliados de Nod Cry, não demora muito essa parte, e o objetivo da viagem pra Snezhnaya já estava definido ali pelo viajante, que era encontrar Tsaritsa, descobrir por que ela reuniu as Gnoses e entender o plano dos Fatui. Só que quando o viajante chega em Snezhnaya, ele não encontra a Tsaritsa logo de cara. Inclusive, ela nem aparece nesses atos iniciais. O que o viajante encontra é uma Snezhnaya totalmente em crise, com pouca energia, um frio da peste, nevascas absurdas e uma população dividida por conta do projeto Inverno. Mas afinal, o que é o projeto Inverno/Estusa? Projeto esse que foi citado lá na 4. alguma coisa na Quest da Arlequino, agora a gente sabe o que é. O Projeto Inverno é basicamente um plano dos Fatui e da Tsaritsa para fazer Snezhnaya economizar energia. Para entender esse plano, primeiro eu tenho que explicar o que são os cristais Kresnik. Esses cristais, eles funcionam como uma fonte de energia em Snezhnaya. São usados para aquecer as casas, manter as fábricas funcionando e eles também são utilizados para alimentar as grandes tochas que esquentam as cidades de Snezhnaya. Resumindo, essa nação não sobreviveria sem esses cristais. Só que o plano da Tsaritsa, ele precisa de uma quantidade de energia absurda vinda desses cristais, e nem todas as reservas de cristais do país eram suficientes para esse projeto. Então, o Projeto Inverno obrigou casas, fábricas e comércios a economizarem para que uma parte maior dos cristais fosse separado para o plano da Tsaritsa. A ideia era que isso durasse apenas 6 meses, mas o prazo foi aumentando com o passar do tempo. E o pior, à medida que menos cristais circulavam, o preço deles subia, as empresas precisavam diminuir a produção e os vilarejos mais afastados de Snezhnograd, eles recebiam ali só o básico de cristais. Em alguns lugares, as pessoas mal conseguiam aquecer sua casa ou preparar sua comida. Foi por conta disso, dessa situação tão delicada, que a população começou a se dividir, porque tinha gente que aceitava esse sacrifício por confiar na Tsaritsa, mas tinham outras pessoas que já não aguentavam mais viver dessa forma tão precária, sem nem saber direito o que estava sendo construído com os cristais. E a nevasca de Snezhnaya só deixou essa situação mais complicada. Mas não tem nada a ver, tá? A nevasca, esse frio que aflige essa nação, não tem a ver com o Projeto Inverno, por mais que o nome remeta a isso. As tempestades que vem afligindo Snezhnaya vêm de uma criatura que apareceu no leste. A Tsaritsa foi enfrentar esse monstro com os Druzhna, que são a guarda pessoal dela, e é por isso que a gente não vê a Archonte Cryo no início, porque ela tá longe da capital quando o viajante chega. Esse tal monstro, eu lembro que alguns inscritos teorizaram que poderia ser o novo dragão soberano Cryo, e até pode ser, mas nada confirmado até agora. Acredito que nos próximos atos a Tsaritsa deva falar mais sobre isso. Eu tenho a impressão que essa questão das nevascas não é uma coisa que você pode lidar de uma vez por todas. Acho que é algo gradual. Ela suspende esse problema por um tempo, mas eu acho que depois ele volta. Então, como a Tsaritsa estava ocupada lidando com essa criatura aí, aqueles que ficaram responsáveis por dizer se o Projeto Inverno continuaria ou não foi o Conselho Avaliativo. Esse conselho, ele funciona como um grande conselho político de Snezhnaya, onde seus integrantes representam setores como o exército, a economia e as pesquisas também. Eles votam nas decisões mais importantes
do país. No fim, acontece uma votação a respeito do projeto Inverno na quest, e aí 61% do conselho vota por uma prorrogação, ou seja, a continuação do projeto. Mas quase 40% já queria encerrar ou mudar o projeto Inverno. Inicialmente, você acha que o projeto Inverno é o grande projeto ali dos Fatui quando você tá começando a jogar quest, mas não é. Mais tarde, a gente entende que o Inverno serve para juntar energia e recursos para um outro projeto, que é o Mistilten. Mistilten é o nome de uma arma que os Fatui estão construindo para enfrentar os princípios celestiais. Então, para resumir, o projeto Inverno faz o país economizar os cristais e energia e guardar recursos para construção do Mistilten. O Mistilten também explicou pra gente uma coisa que ficou escondida durante o capítulo de Nodcry. O escritório de design de experimentos de Kuvak, que parecia ser apenas um centro de pesquisa dos Fatui, ele servia com o objetivo de usar descobertas e os recursos de Nodcry pro Mistilten. Poseira massa, então, os Fatui já têm a arma, então já tá tudo certo pra eles começarem a enfrentar os princípios celestiais, né? E não. O problema é que os Fatui têm a arma, mas eles não têm a energia correta pra carregar ela. Não dá pra usar Kuvak ou energia elemental, porque, vamos lá, energia do Reino da Luz não seria um problema pro Primordial, já que ele enfrentou os Soberanos, que são os maiores representantes do Reino da Luz. Então essa energia aí, essa força não é o suficiente pra derrotar esse Decido. Energia elemental também não é, porque ela é a energia do Reino da Luz dividida. E a energia elemental, ela gira em torno ali do Reino dos Humanos, que foi criado pelo Primordial. A única energia que seria relevante para alimentar o Mistilten, talvez seria a energia abissal. Porque se a gente for pensar na Guerra da Chama Funerária, da luta do Nibelung contra os Princípios Celestiais, o Nibelung com o abismo conseguiu causar muitos estragos. Mas tem um problema, né? Essa não é uma energia muito fácil de se dominar. Pierro sabe disso. Ele viu os problemas que o abismo causou para Canheira, então foi por isso que ele não usou o abismo, e foi por isso que pesquisadores de Snezhnaya começaram a procurar um novo tipo de energia. Essa pesquisa dos Fatui sobre essa fonte energética nova aí, ela acontece no arsenal do palácio. Não é só uma fábrica de armas dos Fatui. Esse também é um dos principais centros de pesquisa da nação. É nesse lugar que os Fatui tentam criar essa energia e através dos eixos estelares, que são aquelas visões, entre aspas, mais aqueles objetos que possuem uma energia ligada ao terceiro Decido. Os Fatui esperam que uma energia vinda dos eixos estelares possa atingir Celestia de um jeito diferente, o que faz total sentido, porque é aquilo que eu sempre falei, para você combater um Decido, você tem que usar um outro Decido. Você usar os eixos estelares, as gnoses, tudo isso. Na teoria, se os Fatui conseguirem extrair bem a energia desses itens, eles vão ter, entre aspas, né, a força de um Decido. Agora falando sobre a Paimon, pessoal, que foi outra coisa muito importante nessa quest, quando ela chega em Snezhnaya, ela começa a sentir uma tontura, fraqueza, um frio muito pior do que o normal. E na quest, quanto mais ela se aproximava do arsenal do palácio, pior a sua situação ficava. Depois, o Pierro explica que a Paimon estava ficando mal por conta que era no arsenal do palácio que os Fatui estavam produzindo a energia anti-Celestia. E a Paimon é uma criação de Celestia. Foi por isso que ela tava ficando mal. Não era o frio da nação, porque ela teve um pouquinho de experiência com isso em Nodcry. E convenhamos, né? Isso da Paimon ser de Celestia, ok, essa é a primeira vez que essa questão é confirmada, mas isso não é uma surpresa, uma revelação bombástica, até porque todo mundo já imaginava isso por conta do visual da Paimon, do seu nome e de outras coisas. Só que a pergunta que fica é a seguinte: pra que a Paimon foi criada? Porque a Runova diz que ela não tem poder nem autoridade, e aí isso ficou em aberto. Outra coisa, vou falar sobre isso já já, mas a Paimon foi pra Canherion, ela caiu lá primeiro. Como é que ela saiu de lá até aquele lugar onde ela foi pescada pelo viajante? Isso tudo acho que vai ser revelado durante o capítulo de Snezhnaya. Mas a minha especulação sobre o que é a Paimon, eu penso que seja um ser ligado ao primordial, deve ter uma ligação muito forte, e eu acho, cara, que a Paimon foi criada de forma não intencional pelo primordial. Ela pode ser uma espécie de fragmento dele, não sei, mas deve ser alguém importante. Vocês estão ligados nos artefatos? Cada artefato do Genshin representa uma sombra. A gente tem a pena da morte, a gente tem a flor da vida, só que o quinto item, que é a coroa, representa a razão, e provavelmente é o primordial. A Paimon tem uma coroa, é algo característico dela, o que pode ser mais uma evidência que ela tem uma conexão forte com o primordial. Mas eu acho que as sombras não sabem disso ainda. Elas devem achar que a Paimon
Paimon é só uma criação de Celestia, mas sobre essa parte mais profunda da lore da personagem, eu acho que as sombras ainda não sabem. Paimon ser de Celestia não me surpreendeu, mas uma coisa que me deixou chocado foi saber que o Pierro conhecia a Paimon. Eles se conhecem há mais de 500 anos, mas a Paimon não sabia disso. Quando o Pierro ainda vivia em Caelham, ele usou aquela tecnologia que puxou os fragmentos lunares de Nodcry na Paimon, que estava no céu, e isso fez ela descer de Celestia para Caelham. Ela chegou a ser apresentada pro rei Irmin, que nem se importou. Acho que o Irmin não se importou muito porque é aquilo que a Runova falou. A Paimon é uma criação de Celestia, mas ela não tem autoridade, não tem poder nenhum. E não foi só isso. Eu acredito que o Irmin já estava muito fissurado com o abismo nessa época. Muito pelo Hiroptati também, viu? Quem não se lembra, esse é um dos 5 pecadores de Caelham. Já foi dito que o Hiroptati e o Vendrofoni eram os dois a quem o rei mais confiava. Quando o Vendrofoni falou sobre o abismo para o Irmin, ele, e nem saber, mandou o Vendrofoni pra prisão e cegou. O Hiroptati não falou nada sobre isso e ele sabia do quão prejudicial o abismo era, mas ele não queria prejudicar a Universitas Magistrorum, aquela organização que se dedicava a fazer pesquisas, porque ele era o líder dela. O Hiroptati é um pecador obcecado em conhecimento. Então ele foi deixando o Irmin fazer as doideiras lá só pra continuar suas pesquisas. E esse pecador, pessoal, tem uma certa conexão com o Pierro. O Pierro era meio que tretado com ele, porque ambos eram magos, só que o Hiroptati era o mago mais reconhecido do rei. E eu acho que isso do Pierro puxar a Paimon de Celestia foi uma forma dele tentar chamar a atenção e agradar o rei Irmin, mas não funcionou. O rei continuou ouvindo e seguindo as coisas que o Hiroptati falava. Podem anotar aí, até o final do capítulo de Nesnaya, ou até o fim do Pierro, o Hiroptati vai aparecer. Esse é um dos pecadores, assim, mais enigmáticos. A gente já conhece muito bem o Riri, sabe um pouco da Rini. Vendrofoni ainda tá meio oculto, mas eu acho que aí vai ser só no capítulo Caelham, porque tem a ver com a Ordem do Abismo. Mas Nesnaya eu chuto que vai ser o arco do Hiroptati. Durante esses 2 atos de Nesnaya, a gente fica sabendo que o Mistelten estava avançando de forma considerável. Os pesquisadores estavam ali fazendo seus estudos, tal, a arma estava se desenvolvendo, só que estranhamente funcionários do arsenal do palácio vinham sofrendo apagões de memória e sem uma causa conhecida. E essas duas coisas meio que estavam conectadas. Mitya, o pesquisador-chefe, digamos assim, que trabalha no projeto Mistelten, que foi apresentado nesses 2 atos, ele e os outros funcionários do arsenal já vinham relatando essa questão das perdas de memória, principalmente quando os experimentos chegavam em uma etapa importante. Para explicar melhor essa parte, o que estava acontecendo ali, no ato 2 a gente é levado até o Teatro Korolevski. A Paimon não participa dessa parte, mas de forma resumida, uma nevasca prende várias pessoas no teatro e uma galera ali começa a morrer aos poucos. Essa parte toda tem uma investigação para saber quem era o assassino e fala que a região ali do teatro tinha umas linhas lei modificadas e que Runova queria devolver algumas almas para as linhas lei, porque ela tem conexão com isso. Mas o que a Royoverse quis mostrar com toda essa parte, pessoal, foi ali o conceito da maldição da morte e Runova. Quem se lembra do teaser das sombras? Lá, a gente viu que a Runova tinha dito que ia dar um jeito na Tsaritsa, no plano de Nesnaya, porque já tinha extrapolado os limites. E ela deu. O povo de Nesnaya agora tem a maldição da morte, e funciona da seguinte forma. Toda vez que tá para acontecer algum tipo de avanço tecnológico, pesquisa, algo relevante de Nesnaya que possa colocar os princípios celestiais em perigo, as pessoas morrem, voltam à vida e esquecem tudo que aconteceu. A maldição da morte, por exemplo, só ativou no teatro porque o Mitya teve uma ideia absurda relacionada às pesquisas. Então, os funcionários que estavam relatando perda de memória durante os experimentos, tudo isso foi por conta da maldição da morte. Meio que a Runova deixou a galera de Nesnaya em um limbo. E eles não estavam percebendo isso. Pô, como assim? A gente não sai do canto, pesquisa, parece que o negócio não evolui. Isso da maldição da morte se ativa pro povo de Nesnaya não desenvolver uma arma capaz de ferir os princípios celestiais. É um Mitya quem fala, mas eu acho que tem uma outra questão aí. Celestia deve ter colocado um certo limite de avanço tecnológico em Teyvat. Talvez, se a tecnologia avançar de uma forma colossal, isso pode atrair a tal escuridão que tá destruindo mundos. Eu até fiz um vídeo sobre isso recentemente, sobre um mundo que foi destruído pelo abismo e que tem relação também com a Quest dos Dragões, enfim. Depois vocês assistem lá. Roseira, mas espera aí, o que é avanço tecnológico absurdo? Porque a galera de Fontaine, meu amigo, tem um monte de coisa
lá. Snezhnaya também. E aí é que tá, por mais que essas duas nações tenham evoluído muito, eu acho que elas ainda não extrapolaram o limite imposto pelos princípios. Snezhnaya, na verdade, tá chegando nesses limites. Por isso que a Runova começou a atuar. Depois de descobrir essa questão da maldição da morte, o Projeto Inverno e o Mistletoe meio que são suspendidos temporariamente. E aí ficou em aberto que, para esse plano continuar, Snezhnaya vai ter que lidar com a Runova. A propósito, a Runova até disse que pretendia recuperar a Paimon, o que fez o viajante basicamente se aliar a Snezhnaya. Também porque a Runova tentou matar a Paimon, né? Isso deixou o viajante pistola de um jeito que a gente nunca viu antes. Ele pode até não ter conseguido vencer ela, mas pelo menos arranhou. Então, galera, a história do capítulo Snezhnaya vai seguir por esse caminho, da luta contra as sombras. Eu acho até engraçado porque como é que isso vai acontecer? Eu consigo imaginar a Runova lutando contra a Snezhnaya e até a Naberius, só que tem um problema. A Naberius tá com a Rini agora. E a Rini apareceu falando com a Tsaritsa no final do teaser de Snezhnaya, dizendo, ó, tem noção do jogo que você tá participando? O que me faz acreditar que a Rini tá ajudando o Snezhnaya de alguma forma. Até se você for pegar o visual da arma Mistletoe, ela é uma lança com dupla hélice, uma coisa que lembra o DNA, que é a base da vida. E vida tem a ver com Naberius e, consequentemente, com a Rini Dontir. Será que a Rini foi atrás da Naberius justamente para conseguir esse poder da vida, para ajudar a Tsaritsa a criar essa arma? Eu sei que a Naberius não vai se opor ao primordial, ficou claro isso no teaser das sombras, mas de alguma forma, pessoal, eu acho que a Rini consegue burlar esse sistema do uso da autoridade da vida. Ela pode não conseguir usar o potencial completo da autoridade, mas eu acho que uma parte, pelo menos sim. Aí, a respeito das outras sombras, a Staroth não é uma sombra que parece querer se envolver nessa treta de Snezhnaya. Ela tá muito indiferente aos problemas relacionados a Teyvat e a servir ao primordial, mas infelizmente as sombras não têm vontade própria. Elas têm que obedecer às leis do primordial. E essa questão das leis é uma parada obrigatória das sombras. Vocês nunca pensaram, não? Esse problema de Snezhnaya seria resolvido muito fácil se Runova matasse todo mundo. Ué, ela não tem a autoridade da morte? O povo de Snezhnaya não faz parte do reino dos humanos? Então, consequentemente, se a Runova quiser, todo mundo morre. A autoridade da morte só não afeta quem é um descido. Mas aí é que tá, a Runova não pode fazer isso. Eu acho que por conta das leis do primordial. Ou seja, mas esse negócio de obedecer às leis aí e tal. Por exemplo, a Asmodee não deixou o primordial? Mas isso aí foi um caso muito específico, né? Porque foi dito que ela agora ama o seu novo mestre mais do que a si mesma. O que não parece ser um negócio muito simples. Aliás, eu chuto que a gente vai ter Asmodee no final do arco de Snezhnaya. Meio que não ficou em aberto que as sombras vão aparecer. A gente tem a Runova agora, tal, depois eu acho que vai aparecer as outras. E aí, cara, seria perfeito o encaixe da Asmodee aparecendo no final. Porque isso aí já conectaria com Canherion. Canherion não tem a ver com o Gêmeo do Abismo. A Asmodee não tá a serviço agora do Gêmeo do Abismo. Eu acho que o despertar dela, ela aparecendo, ou a gente descobrindo o seu paradeiro, seria um ótimo ponto de partida pra Canherion. Eu não sei vocês, mas eu tô muito curioso pra ver essa parte da Asmodee. Por que que ela passou a amar o Gêmeo do Abismo de uma forma tão intensa assim? Esse amor despertou no tempo que o Gêmeo tava lá no Templo do Espaço, porque ele tava preso lá. A gente viu a jaula e tudo. De alguma forma ele conversou com a Asmodee. Por que que o viajante também não foi transportado pro Templo do Espaço? É uma coisa que eu fiquei pensando. De toda forma, os próximos atos de Snezhnaya vão focar nisso, na luta do viajante e de Snezhnaya contra as sombras. E agora vamos ter a participação da Tsaritsa, que voltou. Aliás, o background da Tsaritsa também foi um pouco explicado nessa quest. A Tsaritsa quer derrubar os princípios celestiais para criar um novo mundo. Isso a gente já sabia, mas antigamente se pensava que ela iniciou seu plano por conta da destruição de Canherion, mas não foi só isso. A Tsaritsa sabe muito bem que outras civilizações também foram destruídas além de Canherion, como a Hyperbórea. E ela sabe que esse mundo é uma farsa. Tudo em Teyvat funciona conforme a vontade do primordial. Morte, imortalidade, até o amor que os arcontes sentem pelos humanos é uma maldição criada pelos princípios celestiais. Então esse mundo é completamente controlado por esse ser. A propósito, será que a Tsaritsa não conseguiu se libertar dessa maldição do amor? Por isso que ela parece tão indiferente? Talvez nos próximos atos ela venha falar mais sobre essa questão. Aquela história dela ser a mãe de Canherion, que na live falaram sobre isso, mas a gente não teve nada nesses atos, né? Enfim, a gente deve ver no futuro. Bom, pessoal, também tem outro assunto pra gente conversar a respeito do Reino das Sombras, mas eu vou deixar pra abordar esse assunto em um outro vídeo, porque é um assunto
muito extenso e esse assunto ele só foi apresentado de uma forma simples nos atos de SNES Naya só para introduzir o novo modo de gameplay. Então vamos falar sobre isso depois, ok? Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor aí, não esquece de esmagar o like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima.